Com certeza não é nenhuma novidade dizer que o reino das plantas abriga uma incrível e imensa diversidade de espécies. E assim como já mostramos no vídeo com a parte 1 sobre plantas exóticas, muitas dessas espécies fantásticas e extraordinárias não são conhecidas pela maioria da população. Pensando nisso, reunimos uma lista com mais 10 plantas diferentes e incríveis existentes em nosso mundo, detentoras de cores, formas, tamanhos e adaptações surpreendentes para apresentarmos no vídeo de hoje. 10 plantas exóticas que você não imaginava que existiam, parte 2. Uma seleção que reúne alguns dos mais incomuns tipos dessas plantas, que desafiam a nossa imaginação e nos levam a um mundo de excentricidade botânica. Então, dito isso e sem mais delongas, fique ligado aí e vamos começar. Orquídea homem nu. E já vamos começar falando de uma planta muito querida e amada por muitas pessoas. Uma orquídea. Mas não uma orquídea qualquer, e sim uma orquídea que possui uma particularidade muito intrigante e especial. Conhecida popularmente como orquídea homem nu, essa diferenciada planta conta com flores que possuem, assim como o próprio nome já sugere, o formato de pessoas, ou mais especificamente, pequenos homenzinhos nus. Ela é nativa das regiões tropicais da Ásia, como Filipinas, Indonésia e Malásia, e foi descoberta no século XVIII por exploradores europeus que ficaram fascinados com toda a sua beleza e a levaram para seus países de origem. Essa fascinante planta pode crescer até 50 centímetros de altura, no período de março a junho, e suas flores podem variar da coloração branca até diferentes tons de rosa, e apesar de ser conhecida em muitas regiões do Brasil como orquídea homem nu, ela também pode ser encontrada pelo nome de orquídea italiana. O que me diz? Gostaria de ter uma dessas em seu jardim? Baobá. O baobá é uma árvore impressionante que se destaca pela sua forma, tamanho e longevidade. Originária da África, mas também encontrada na Austrália e em outros países, o baobá é considerado um símbolo de fertilidade, fartura e cura pelos povos africanos, que utilizam suas folhas, flores, frutos, sementes, cascas e raízes para diversos fins alimentares e medicinais. Essa árvore pode alcançar até 25 metros de altura e mais de 11 metros de diâmetro, com um tronco maciço que pode armazenar até 120 mil litros de água que é utilizada para sobreviver às secas. Já as suas folhas são compostas por vários folíolos e caem na estação seca, enquanto as suas flores são grandes, brancas e pendulares, que abrem à noite e exalam um cheiro que atrai morcegos e insetos polinizadores. Os frutos do baobá são chamados de mucua e têm uma polpa adocicada e rica em vitaminas e minerais, podendo as suas sementes serem consumidas cruas ou torradas. Com tudo isso, o baobá é uma árvore milenar que guarda muitas histórias, e que além disso é considerada sagrada para muitas culturas, sendo uma fonte de vida para muitos animais e pessoas. Orquídea cara de macaco. Agora vamos falar de mais uma planta que entra para o time de flores exóticas, outra vez uma orquídea. E novamente não estamos falando de uma orquídea qualquer, e sim da orquídea cara de macaco, uma espécie rara e exótica de orquídea que possui uma semelhança impressionante com o rosto de um macaco. Essas orquídeas são encontradas principalmente nas florestas tropicais da América do Sul, especialmente no Equador, Peru e Colômbia. A orquídea cara de macaco é uma planta epífita, ou seja, que vive sobre outras plantas sem parasitá-las. Elas se adaptam bem às condições de umidade e sombra das florestas tropicais, mas são muito sensíveis às mudanças climáticas e à perda de habitat. Por isso, ela é considerada uma espécie ameaçada de extinção. Erva-abelha. Encontrada na Europa e na Ásia Ocidental, geralmente com cerca de 30 centímetros de altura. A erva-abelha é uma espécie de orquídea que se destaca pela sua aparência de flores que possuem um labelo que imita o corpo de uma abelha, com cores e pelos que atraem os insetos polinizadores. A erva-abelha é uma planta perene, que vive em climas temperados e prefere solos alcalinos ou pouco ácidos e é nativa da região mediterrânea, incluindo Portugal, onde é uma espécie protegida. Já a sua floração ocorre entre abril e junho, e pode produzir até 10 flores numa haste. Dormideira. Como já mostramos no vídeo com a parte 1 sobre plantas exóticas, ao redor de nosso mundo, existem muitas plantas com habilidades especiais e muito intrigantes.
Desde plantas capazes de atirarem sementes, até plantas com a capacidade de mudarem de cor ao entrarem em contato com a água, todas elas são incrivelmente interessantes. E agora chegou a hora de falarmos de mais uma planta que poderia entrar facilmente para o time de plantas com habilidades especiais. A dormideira, como é popularmente conhecida, é uma planta sensitiva que cresce facilmente em qualquer tipo de solo. E ao olhar pela primeira vez para alguma dessas, você pode até achar que elas são plantas comuns e sem nada de especial. Porém, é quando são tocadas que elas revelam o seu verdadeiro diferencial. Isso porque quando são tocados, os folíolos das folhas da dormideira realizam um curioso movimento, fechando-se imediatamente. Além disso, elas também fazem isso quando há muito sol, anoitece, ou quando há muito vento. A dormideira pode atingir até 70 centímetros de altura e é uma planta anual, considerada em muitos lugares como uma planta invasora ou erva daninha, pela sua alta taxa de propagação em diferentes solos e rápido crescimento. Rosas negras de Alfete. Famosas por sua enorme beleza, as rosas negras de Alfete são um fenômeno botânico raro e fascinante. Elas crescem apenas em uma pequena aldeia na Turquia às margens do rio Eufrates, onde as condições do solo e da água favorecem a sua coloração escura. Elas têm a aparência de rosas comuns, mas a sua cor as diferencia, afinal, elas são tão negras que parecem ter sido pintadas com algum tipo de spray ou tinta. As rosas negras de Alfete florescem apenas no verão, quando o sol intenso faz com que os pigmentos vermelhos se tornem mais escuros, e nos outros períodos do ano elas apresentam tons de roxo e vermelho intenso. Elas são consideradas um símbolo de paixão, mistério e até mesmo de morte, dependendo da crença dos habitantes locais, e atualmente estão em risco de extinção, pois a aldeia de Alfete foi parcialmente submersa pelo rio Eufrates após a construção de uma barragem. Os moradores foram realocados para uma nova aldeia, mas as rosas não se adaptaram bem ao novo solo. Por isso, alguns esforços estão sendo feitos para preservar e cultivar essas flores únicas em estufas próximas ao local original. As rosas negras de Alfete são uma atração turística para quem visita a Turquia no verão, pois é a única época do ano em que elas podem ser vistas em toda a sua beleza e escuridão. São com certeza um exemplo de como a natureza pode surpreender e encantar com suas formas e cores incomuns, não é mesmo? Flor Pedra Viva. A flor pedra viva é uma planta suculenta que é nativa do sul da África e recebe esse nome pelo fato de se parecer muito com pequenas pedras coloridas. Visual esse que serve e é usado para se camuflar no ambiente desértico onde essas plantas vivem, tendo em vista que elas crescem em áreas áridas e rochosas. Essa espetacular flor tem duas folhas grossas e carnudas, unidas por uma fenda, que formam o corpo da planta. Na fenda surgem as novas folhas e as flores, que são brancas ou amarelas, em forma de margaridas e aparecem no outono e se abrem à noite. A flor pedra viva tem uma grande variedade de cores e padrões nas folhas, que podem ser verdes, brancas, rosas, roxas, manchadas, listradas ou pontilhadas. Essas plantas são de fácil cultivo e precisam basicamente de bastante claridade, solo bem drenado e arenoso e temperatura acima de 10 graus Celsius, podendo serem propagadas por sementes ou por enxertia. Com certeza uma planta exótica e curiosa que encanta pela sua beleza e singularidade, não é mesmo? Flor crânio do dragão. Já falamos de plantas que se parecem com várias outras coisas, desde plantas que lembram pequenas pedras, outras que se parecem com animais e até mesmo de uma que se assemelha ao corpo de um ser humano. E agora chegou a hora de falarmos de mais uma planta que poderia entrar para essa categoria de se parecer com algo diferente. Novamente, assim como no caso da dormideira, muito provavelmente se você olhar pela primeira vez para alguma dessas flores, pensará que elas são apenas mais uma planta comum e sem nada de especial. Mas é depois da morte que essa planta fica com essa aparência, ou mais necessariamente uma parte dela. Vamos entender melhor. Na realidade, o que recebe o nome de flor é na verdade a vagem da planta, que após a morte da mesma, passa a se assemelhar com uma caveira. Daí a inspiração para alguns de seus nomes populares como crânio do dragão ou flor crânio. É uma planta nativa de áreas rochosas da Europa e Estados Unidos e a sua cultivação acontece em locais frios, e atualmente, graças a essa sua aparência diferenciada, ela é muito popular em diversos lugares do mundo. Orquídea pomba.
A orquídea pomba é outra planta da família das orquídeas, nativa da América Central e do Sul, e que se destaca por suas flores exóticas e perfumadas, que tem um formato que lembra uma pomba branca. Essa semelhança com o animal fez com que essa orquídea recebesse vários nomes populares, como orquídea do Espírito Santo, flor do Divino Espírito Santo, orquídea pomba e orquídea dove. Ela é uma planta de crescimento simpodial, que pode atingir até 1 metro de altura e gosta de sombra parcial, umidade elevada e temperatura agradável, devendo ser cultivada em substratos específicos para orquídeas, como casca de pinheiro, cascalho ou esfagno. Elas costumam aparecer no final do verão e no início do outono, e devido à sua enorme beleza e caráter único, foram dizimadas historicamente. Por isso, atualmente elas infelizmente estão em perigo de extinção. Nepentes. As nepentes são um gênero de plantas carnívoras que possuem estruturas em forma de jarros, onde capturam e digerem suas presas. Elas são nativas dos trópicos do Velho Mundo, especialmente do Sudeste Asiático, onde apresentam grande diversidade de espécies e formas. Algumas espécies de nepentes apresentam tamanhos consideravelmente pequenos, sendo capazes de se alimentarem apenas de pequenos insetos e aracnídeos. No entanto, outras podem atingir tamanhos enormes e produzirem jarros gigantes, capazes de capturarem e digerirem até mesmo pequenos vertebrados, como roedores e pássaros. Uma curiosidade interessante e que vale ser mencionada é que sobre a abertura desse jarro, encontra-se uma estrutura semelhante a uma tampa, e que serve de proteção estática para que a armadilha não se encharque. Isso faz com que apenas uma porção de líquido encontre-se em seu interior, e é neste líquido que insetos, aranhas, e até mesmo pequenos pássaros e roedores, ficam presos ao escorregarem para dentro do tubo, ao serem atraídos pelas cores e pelos odores segregados pelas glândulas situadas na base da tampa. Uma vez dentro, uma parede cerosa e pelos no interior da folha voltados para baixo evitam que esta possa ser escalada, e dessa forma os animais acabam sendo digeridos ali dentro. Mas e aí? Já sabia que existiam tantas plantas estranhas e diferentes assim em nosso planeta? Comenta aí qual delas foi a que mais te surpreendeu, e se tiver gostado do vídeo deixe o seu like para que possamos trazer mais conteúdos como esse. Também não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Bom, por hoje é só, vamos ficando por aqui. Esperamos que tenha gostado. Um abraço e até a próxima!